Bom dia, senhor Osmar. Bom dia. Seu nome completo, por favor? Osmar Braga Chaves. O senhor é brasileiro, o seu estado civil, senhor Osmar? É brasileiro, casado, A sua profissão? servidor público, Servidor público aposentado, nativo? ainda nativa. Nativa. O seu endereço completo, por favor? É Rua 20, quadra 5, casa 23, Coatrac 2, São Luís. São Luís. Senhor Osmar, eu vou perguntar ao senhor. O senhor tem algum interesse nesse processo? De forma nenhuma. Nenhum interesse. Não. O senhor, então, se compromete a dizer a verdade do que Sim. foi perguntado? A verdade, sim. Senhor Osmar, o senhor fica advertido das penas do falso testemunho. Como meu dever é informá-lo de que, se o senhor mentir e viermos a descobrir que o senhor mentiu, e esse fato foi um fato relevante, eu certamente mandarei abrir inquérito policial contra o senhor. Está claro isso para o senhor? Concordo perfeitamente. Senhor Osmar, o senhor conhece o senhor Moraes? Sim, Raimundo Moraes. Em que circunstâncias o senhor conheceu o senhor Raimundo Moraes? Olha, na circunstância, ele era motorista da doutora Aurora Correia Lima e eu o substituí nessa função, O senhor substituiu? na função de motorista para a mesma doutora. Uhum. Aí, nessa oportunidade, eu o conheci. E que ano foi isso, senhor Osmar? Em 1970. 70? 70. 70. E a Aurora Correia Lima. Correia Lima. Perfeito. Quando ele deixou de ser motorista da dona Aurora Correia Lima, ele passou a fazer o quê? Olha, ele trabalhava com a autoescola. Com a autoescola. E essa autoescola, ela tinha uma sede, ela tinha um espaço onde funcionava? Essa autoescola funcionava no Canto da Fabril, era de propriedade do Lobato. Não sei o nome próprio dele, mas só era conhecido como Lobato. Ele funcionava como professor, como instrutor da autoescola. Da autoescola. Nessa época que o senhor conheceu? Nessa época que Foi por isso que ele deixou de ser motorista da dona Aurora? Eu não sabe dizer. Não sei dizer. Perfeito. E ele morava onde nessa época, o senhor sabe dizer? Não sei. A dona Aurora morava na Rua da Paz? Não, a dona Aurora morava na Alemanha. Na Alemanha, tá. Na Rua da Paz, o senhor conhece o imóvel da Rua da Paz? Conheço. O senhor sabe dizer se ele morou ou mora lá? Não. Morou antes, eu não tenho conhecimento. Uhum. O senhor não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Eu sei que ele mora a partir do contrato que foi feito para a montagem de uma empresa dele, no ramo também de autoescola, que inicialmente ele morava num sítio, no município de Ribamar, e durante o dia vinha, passava o dia na casa, porque funcionava a empresa dele, e fazia refeição lá mesmo, né? E com o decorrer do tempo, ele passou a pernoitar. O senhor, então, ele passou a morar depois que foi feito o contrato, é isso? É. Antes do contrato, ele já ocupava o imóvel? Não. Era vazio? Não, morava a família, a tia do proprietário. Morava. A tia do proprietário. Mas ele não ocupava o imóvel? Não. Ele não. Não. Não funcionava lá uma autoescola antes? Não. Antes. Não, a autoescola, antes do contrato, não. Não funcionava? Não funcionava. Nenhuma autoescola antes? Nenhuma autoescola. Tem algumas outras lojas no prédio que eram alugadas para outras pessoas. Mas nessa loja em que hoje funciona a autoescola era vazia? Vazia. Completamente. Não tinha nada? Não tinha nada. Não tinha nada. E nem outra parte do imóvel ele ocupava? Não, porque essa parte do imóvel que ele ocupou foi o corredor para a recepção e uma sala para fazer a sala de
de aula, digamos assim, para poder dar as aulas de trânsito. Isso aí. E como é que o senhor, ou ele, chegou ao senhor para locação, para fazer essa locação? Ele o procurou, o senhor o procurou? Não, ele me procurou. É ele que o procurou? Me procurou. Uhum. Para eu... Procurou o senhor aonde? Através de... Isso da minha residência, né? Não sei, eu estou perguntando para o senhor porque eu não sei. Tudo bem. Se eu soubesse, eu não perguntaria. Tudo bem, procurou na minha residência, Procurou na sua residência. Para alocar a loja. Alocar a área para instalar a empresa no ramo de autoescola. Quer dizer e o senhor é funcionário público e o que o senhor tinha a ver com a locação? Eu prestava serviço para o proprietário na confecção dos contratos, dos demais contratos, e fazia também o recebimento dos aluguéis. No meu regime de trabalho é um regime de escala, e nas horas de folga eu prestava serviço nesse sentido. Para o proprietário do imóvel. Que era o seu? Antônio Correia Lima Júnior. O senhor Antônio Correia Lima Júnior. Perfeito. Quando o senhor locou o imóvel, ele pagava direitinho? Inicialmente era pago corretamente. Certo. Até porque quem ficou responsável para o pagamento desses aluguéis foi o senhor Ubirajara Lobato, primo do proprietário da autoescola, onde o Raimundo Moraes, anteriormente, era professor, que ele, segundo, me apresentou como sócio dele na empresa. Sim. Então, o Ubirajara, ele ficou responsável pelos aluguéis. E esses aluguéis foram pagos corretamente, dentro do prazo, até 98, mais ou menos. Quando o Lobato... Sim. Pode continuar. Quando o Ubirajara se afastou da empresa, o pagamento começou a se tornar irregular. Um mês não, período de passar 4 meses sem... E até de maneira fracionada o valor. Hoje eu não tenho todo, eu vou passar metade, a outra metade. Sim. E, à época, não foi tomada nenhuma providência em função desse atraso, desse não pagamento? Não, não foi tomado. Isso nós estamos falando aí de 1998, pelas suas palavras. Sim. Né? Isso não foi tomado nenhuma providência, não foi adotado, não foi entrado, o proprietário não ingressou com uma ação de despejo, uma notificação judicial, extrajudicial. Não, enfim, não foi. Nessa época, a saúde do proprietário estava muito fragilizada. Então, eu até omiti alguns detalhes em relação ao contrato, porque depois de uma certa época eles se recusaram a assinar o contrato. E o senhor não comunicou, tá certo, a pessoa estava com a saúde debilitada, mas a esposa, os filhos, o senhor não comunicou para ninguém que não estava sendo pago e não havia cobrança? Havia. E o que o senhor dizia? Dizia que ele pedia prazo, pedia baixo prazo, que ia melhorar. O fato é que não houve nenhuma ação. Não houve nenhuma ação. Tá bom, tá certo. O senhor é da Polícia Rodoviária Federal? Sim. Tá. Desse período, quando foi que o senhor deixou de administrar os aluguéis? Eu deixei de administrar os aluguéis depois do falecimento
do proprietário, Que foi? em 2005. Até então o senhor administrava. Administrava. Pelo que eu entendi, então, o senhor ficou de 98 a 2005 sem que houvesse o pagamento dos aluguéis. Sim ou não? Em parte, porque Ele pagou algum aluguel em 2002, em 2003? Sim ou não? pagou de maneira fracionada. São 7 anos em que os aluguéis não foram pagos de uma maneira... Né? Isso não causou nenhum espanto nos proprietários? Não, espanto causava. E não foi tomada nenhuma providência? Não. Tá bom. O senhor pode pegar esse microfone e passar ali para o doutor, por gentileza. Doutor, pergunta? Sim, senhor, excelência. Tudo bem, excelência. Senhor Osmar, qual foi a finalidade da locação? Era instalar a empresa do ramo de autoescola. Quando foi firmado a locação? A data inicial? Mas não está o primeiro contrato, excelência. Eu acredito que não esteja, pelo que eu lembro. Então o senhor pode responder, senhor. No ano de 95. Certo. E, só vou lhe interromper. E esse contrato de 92? Foi o senhor que celebrou? Possivelmente foi outro. Então foi 95 ou foi 92? Excelência, pergunta para mim, excelência? Sim, senhor. Eu quando eu me propus a vir aqui, prestar alguma declaração à presença de Vossa Excelência, eu não tinha uma lembrança exata, porque lá atrás eu jamais me preocupei que eu tivesse que vir aqui dizer exatamente o dia que Entendi. Por isso que eu disse ao doutor que o contrato estava nos autos. Obrigado, excelência. Em algum momento, senhor Osmar, houve algum tipo de ameaça? Para obrigar ao o senhor... proprietário? Não, para obrigar o senhor Raimundo a assinar o contrato. Não, de forma, ameaça de forma nenhuma, nunca ameacei. Qual o valor que o senhor recebia na época? Inicialmente era entre R$800. O senhor se recorda a data do último pagamento? Não me recordo. O dia exato, o mês exato, não tem como me recordar. Excelência, mais perguntas? Doutor, tem perguntas? O senhor pode declinar no microfone? Sem perguntas, excelência.